Tema de hoje, aleluia, Deus está aqui conosco. Deixa eu me arrumar aqui. Pronto. O que o Evangelho produz em você? Foi ministrado pela manhã, o pastor nos deu a oportunidade, e eu sei que é uma série de estudo. Ele falou, se você quiser ministrar o que eu estou pregando, fique à vontade, pregue do seu jeito. E eu aceitei o desafio, porque a palavra do Senhor se renova. Ele tem um jeito de falar da forma do pastor Diego, tem um jeito da forma minha, tem um jeito da forma de vocês, Mas eu espero que nós tenhamos o mesmo contexto, o mesmo sentido, e é o que vai acontecer nessa noite, porque Deus está aqui, é Ele que fala com a igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Diga, eu sou a igreja do Senhor. Aleluia. Então, o que o Evangelho produz em você? Eu estava fazendo uma análise sobre isso, sobre a minha vida. Quando eu recebi o esboço, eu pensei em mim. O que o Evangelho produziu na vida do Paulo? Esqueça o título Pastor Paulo. Em um breve resumo, a minha vida foi marcada sempre por muitos altos e baixos, antes de eu conhecer a Cristo. Sabe, eu tive uma época que eu tinha uma boa condição financeira, mas eu não tinha paz, eu não tinha amigos verdadeiros, eu não tinha liberdade, embora eu era liberto para fazer o que eu queria, mas eu não tinha liberdade de viver feliz, na verdade, essa é a palavra. E aí eu aceitei a Jesus Cristo, Ele me aceitou do jeito que eu sou, mas aí Ele falou, vem para cá para a oficina que os anjos vão trabalhar bastante. E aí Ele trabalhou na minha vida. E aí eu conheci pessoas maravilhosas, e eu conheço hoje o verdadeiro... É Deus? O verdadeiro sentido da vida. E o Senhor me transformou, me resgatou, me deu uma família linda, abençoada, me deu condição de ser o pastor da minha família, E me deu pessoas, amigos e irmãos como vocês, lindos e maravilhosos e abençoados. Então, isso é pouco diante do que Deus... Eu estou falando uma coisa rápida aqui, depois, mais para frente, eu quero contar um testemunho com a igreja, mas quando o pastor estiver aqui, do que Deus fez na minha vida nesse ano 2020. Mas, para aqueles que se converteram e entregaram a sua vida para Jesus, o Evangelho tem que ter produzido algumas coisas diferentes. Não somente coisas materiais. E o mundo hoje, se você for ver, muitas pessoas buscam o que na sua vida? O que produz o que? Algo que me transforma em alegria de ter um bom carro, me transforma em alegria de ter uma boa casa, me transforma em uma alegria de ter um status. Você vê pelos youtubers, o que eles buscam mais? Status. Eles querem ser conhecidos, reconhecidos internacionalmente. Eles querem, olha, eu vou usar a sua marca para que... através da sua marca, a sua marca alcance vários outros consumidores. Essa é uma forma de reconhecimento que eles querem ter. Mas dentro do Evangelho, quem somos nós diante da presença de Deus? Jesus, certa vez, questionado sobre o assunto, contou uma parábola. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13. Você que está nos acompanhando pela internet... Você que está nos acompanhando pela internet, pela Rádio Aliança também, um abraço para vocês, que a paz do Senhor seja sobre a vida de cada um de vocês, aleluia. E Deus está aqui, você tem a liberdade de glorificar, você tem a liberdade de dizer glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho e Espírito Santo de Deus, aleluia. Como eu disse agora há pouco, mal não vai fazer, mas vai te encher da presença dEle. Acho que eu vou começar a usar isso. Mal não vai te fazer glorificar, mas vai te encher da presença de Deus. Então vamos ler. Vamos ler juntos. Mateus 13, versículo 1 diz: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. E ao povo reunido na praia, versículo 3, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram.
Versículo 5. Parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Versículo 7. Outra parte caiu entre espinhos, e cresceram e sufocaram as plantas. Versículo 8. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Versículo 12. A quem tem será dado, e este terá uma em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Versículo 13. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, eles não ouvem, nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou invisível de má vontade. Ouviram os seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Versículo 20. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Versículo 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas sufocam, tornando infrutífera. Versículo 23. E finalmente, o que foi semeado em boa terra. Este é aquele que ouve a palavra, a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Algo está bem claro, meu irmão, nesse texto dito por Jesus. Quando alguém ouve a mensagem do reino de Deus e não entende, o que acontece com essa pessoa? Ela não prospera, ela não produz nada, porque a terra dela não é uma terra preparada. Ela veio no ato da emoção. Mas aquele que recebe a palavra do Senhor e ela deixa entrar, ela abre o seu coração, automaticamente ela está falando: aqui é uma terra. Pode jogar a terra aqui, que eu vou receber essa palavra. E essa palavra vai transformar a minha vida. É desse jeito que acontece. Mas, o evangelho pode produzir o que na vida humana? E segundo o estudo que o pastor nos passou, pelo menos 5 questões podemos nos aprofundar hoje. O evangelho produz uma vida de paz. Paz. E o que nós mais buscamos, o que a humanidade mais busca, é paz. É paz. Já aconteceu muitas vezes a gente estar naquele momento da nossa vida que fala: o que eu queria é estar num lugar bem longe, longe de telefone, longe de internet, eu quero estar num lugar ali de paz. Né? A minha mãe cantava uma musiquinha quando eu era criança: eu queria ter simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher, ter uma casinha de varanda,
uma luz e uma janela para ver o sol nascer. Alguém conhece essa canção aí, né? Pode levantar a mão quem conhece, olha lá, ó. E eu me lembrei disso. Minha mãe cantava essa música aí. E é o que a humanidade gosta, é de paz. Ninguém gosta de viver nessa vida que a gente vive de correria, para cima e para baixo, tá? Mas, trazendo isso para a nossa vida dos dias de hoje, para o Evangelho, só quem recebeu verdadeiramente essa semente na sua vida, no seu coração, entende o que é ter paz. Não é só isso. Mas a paz é, por exemplo, quando você recebe uma má notícia, você tem que ter tranquilidade. Tem que ter paz no teu espírito, para você saber agir, pensar e falar e agir corretamente. Falar, pensar e agir corretamente. São os 3 fundamentos que a gente precisa ter para usar essa paz. Uma morte, uma situação financeira, uma má notícia, talvez uma perda do emprego, sei lá. Alguma notícia ruim, aquilo não pode ser gerado como um ato de desespero. Sabe por quê? O Senhor cuida da gente, irmãos. Amém? No telão, Colossenses 3,15, diz que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem, aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria, cantem hinos, salmos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, sejam em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Pai. Então a nossa atitude, quando acontecem as adversidades da vida, não é recorrer ao desespero, é recorrer à paz de Cristo que está em nós. Ou a gente se cumprimenta com o irmão falando, irmão, continue agitado, continue preocupado. Não. Como que a gente cumprimenta o irmão? A gente que é cristão? A paz do Senhor, meu irmão. Aí você fala, amém. Mas irmão, eu estou com um problema. Então vamos conversar. Esse problema não é só seu, é meu também. Porque a palavra nos confronta com isso. E que ele disse aqui em Colossenses, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Então nós fomos colocados aqui com um único objetivo, sermos diferentes, sermos referência. E no mundo tão tumultuado, que este mundo está tumultuado, só quem tem paz é capaz de dar boas notícias. E a boa notícia é, Jesus Cristo vive e reina para todo sempre e está conosco aqui nessa noite. Só Ele tem palavras de vida eterna. É para onde nós iremos. Amém? Continuando, essa confiança só tem quem crer. E um personagem muito conhecido da palavra de Deus era Davi. Davi, no momento difícil da vida dele, ele escreveu esse salmo. Também aqui no telão. Aleluia. Salmo 3, versículo 5 diz: eu me deito e durmo e torno a acordar, porque o Senhor que me sustém, é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Então ele sendo perseguido, ele sendo confrontado, ele sabia em onde ele encontraria paz e ele sabia onde ele poderia depositar a confiança nele. Sua confiança está em quem, meu irmão? Nossa, que tristeza. Vamos lá, segunda é sempre melhor, né? Pensei que era só com o pastor Diego, mas é. A sua confiança está em quem, meu irmão? Que é o autor e consumador da nossa fé. Confie em Deus, meu irmão. Confie em Deus. Nós tivemos um estudo tão gostoso aqui, na terça-feira, falando sobre isso, sobre confiança. E o Salmo 37 nos relata isso. Confie no Senhor. Tem muita gente confiando na vacina, amém, é uma estratégia, mas a confiança verdadeira, que vai nos dar verdadeira paz, está no Senhor Jesus Cristo.
não é? A confiança tem que estar no Senhor Jesus Cristo. É Ele que direciona a nossa vida. É Ele que faz com que a gente possa suportar os dias ruins. E como eu disse, meu irmão, quando nós declaramos a paz para o nosso próximo, significa que nós temos o quê? Algo em comum. Nós temos o quê? Comunhão. Nós temos Jesus Cristo, a nossa fé. E a segunda parte disso a segunda questão disso é a comunhão. No telão aqui, um texto muito conhecido, aleluia, Atos 2, versículo 42 diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Aliás, uma pausa, é o que nós fazemos aqui, não é verdade? Todo primeiro domingo nós participamos do quê? Da ceia do Senhor. Aliás, uma pausa aqui, quem não for batizado e quiser se batizar, nos procure. Teremos batismo esse mês para a glória de Deus. Então não fique aí não. Se conhece alguém que ainda não se batizou, chama essa pessoa para se batizar. Porque a Bíblia diz, quem crer e for batizado será? Então entrega a salvação para essa pessoa que está em Cristo Jesus. Amém? E partir o pão e as orações, que é o que a igreja pratica isso. Nós praticamos isso em oração, aqui nos cultos, em casa, porque somos a igreja do Senhor. E essa igreja do Senhor, ela tem que andar como essa engrenagem, funcionando perfeitamente. Se um parar, para a engrenagem. E aí, o que acontece? Nada. Não tem produção. E a produção, eu creio que é a nossa fé que produz coisas boas, milagres, alcançando o coração de Deus, falando com o papai, e aí as coisas acontecem no nosso meio. Amém? E aí, versículo 43, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Versículo 44, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Por quê? Por que acontecia tudo isso? Porque aquele povo tinha a comunhão. Se preocupavam uns com os outros. O interessante é que até o comer, eles estavam juntos, na mesma mesa. Eles estavam se reunindo num só propósito. Não tinha aquele negócio, aquele toca melhor, aquele canta melhor, aquele prega melhor, aquele se veste. Não tinha isso. A preocupação deles estava em que todos se achegassem a Deus. E é o que nós, como igreja do Senhor, temos, principalmente nesses dias, a obrigação de se preocupar uns com os outros, de se dedicar uns com os outros, de se procurar ter e entender o que o seu irmão está passando, para que você possa ajudá-lo e fazer ele continuar nessa comunhão com Cristo Jesus. A gente ouve muito, meu irmão, eu quero te ver lá no céu, mas parece que é aquele negócio, eu quero te ver lá no céu, mas o que eu estou fazendo para que eu veja ele lá no céu? Talvez ele tenha algumas dificuldades na sua vida, nessa caminhada, porque a caminhada com Cristo não é fácil. Existe nós, quando não crescemos em um berço evangélico, meu irmão, a nossa vida é um pouco diferente. Quando eu vim para cá, eu tinha muito costume, eu era DJ, trabalhava na noite, sabe? E aí, o que mudou a minha vida foram os jovens. Na época, tinha muitos jovens na nossa igreja, e aí eles não deixavam a peteca cair. E eu não me esqueço nunca, sempre quando eu prego eu falo sobre isso que aconteceu. Uma atitude mudou minha vida. Eu estou aqui hoje por causa de uma atitude. Que eu passei 2 domingos sem vir ao culto. E aí eu estava na minha casa, deitado lá na cama, no meu quarto. E um rapaz que era aqui da minha igreja, dessa igreja, hoje ele está em Cristo Jesus. Ele foi me buscar e eu nem sabia de nada.
E ele entrou com tudo na minha casa, porque ele já conhecia minha mãe. E ele entrou e falou, cadê o Júnior? Cadê o Júnior? Aí eu estava lá deitado, ele entrou, Júnior, vamos para o culto. Aí eu falei, eu não vou hoje não, Ju. Não, vamos para o culto, rapaz. Vem cá. Aí ele abriu o guarda-roupa, ele escolheu minha roupa, ele me tirou da cama, me levou para o banheiro para tomar banho. E hoje estou aqui. Uma atitude. Aquele negócio de comunhão, que a gente às vezes só fala e canta aqui na igreja, eu quero ser uma bênção para você. Um aceitando assim como é. Pois a vontade de Deus, revelada em Jesus, é o quê? Que sejamos um. E aquilo foi uma realidade para a minha vida. Talvez ele nem imaginasse que isso ia acontecer, ele não chegou a ver eu dentro da igreja alcançando algumas coisas que eu nunca sonhei em alcançar. E nunca busquei em alcançar. Mas eu tenho certeza, eu estou me esforçando para chegar no dia, no grande dia, poder abraçá-lo e falar obrigado, porque aquele dia você me tirou do mundo de verdade e me colocou nos braços do Pai. Isso é ter comunhão, isso é agir em favor ao próximo. E de lá para cá ele, como eu disse, ele não está mais conosco. E ele falava, Julião, nos últimos dias dele, que ele estava doente, eu fui visitá-lo no hospital e ele falou, Julião, faça de Jesus não, rapaz. Faça de Jesus não. Porque Jesus é a única coisa boa que acontece para a vida de um ser humano. O resto é tudo ilusão. Essa comunhão marcou a minha vida. E eu tenho certeza que você tem algum testemunho para contar de alguém que fez algo por você. Isso faz parte da koinonia, que significa comunhão. O termo é utilizado no cristianismo como o significado de participação, companheirismo, comunicação, ter em comum, compartilhar e conceitos semelhantes. A semente do Evangelho produz uma vida de comunhão entre irmãos. E é isso que acontece. Ele não tinha obrigação nenhuma de sair da sua casa, gastar seu combustível, ir na minha casa e me tirar lá. Ele poderia ter vindo direto para o culto, entrado por aquela porta, cantado os hinos, talvez é o que nós fazemos todos os cultos, e voltar para casa e tudo bem, e mais uma vida ser perdida. Mas havia algo no coração dele, e eu não era nem tão íntimo dele. Comunhão. Comunhão. Eu não posso querer estar no céu se aquele irmão não estiver comigo. A gente tem que pensar assim às vezes. A gente é muito egoísta. Eu vou por mim, eu oro por mim, eu penso em mim. Eu penso no meu familiar, mas eu não penso no meu irmão de verdade. Eu lembro também de algumas situações sobre o abraço que a gente tinha antes aqui. Uma vez eu ministrei sobre isso. E eu me recordo de um motoboy que vinha na nossa igreja e ele falou para mim, pastor, você sabe qual que é o dia mais feliz da minha vida? Eu falei, qual? É quando eu venho na igreja. Eu falei, que bom, irmão, glória a Deus. E principalmente, quando o Senhor fala lá na frente, abraça seu irmão. Eu falei, irmão, ele é, pastor. Porque é o único dia da semana toda que eu recebo um abraço. Pessoas estão carentes. Pessoas estão querendo viver essa comunhão. Que nós também estamos aí, ó. Se você olhar para a pessoa que está do seu lado, que faz quantos meses você não abraça seu irmão? Com medo desse vírus. Querendo dar um abraço nele bem forte. Querendo falar para ele assim, ó, Deus tem coisas boas e novas para a sua vida. Não só nós aqui, mas nossos familiares. Pessoas que foram impedidas de vir na nossa casa no final do ano, de nós visitarmos. Né? Agora nós estamos valorizando o que é um abraço. Nós estamos aprendendo a valorizar o que é ter comunhão. Amém? E na verdade, alguns entenderam errado aquele texto que diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Tem pessoas que falam união. Entendeu o contrário? Não é união, é união. Uma só fé.
um só amor, um só batismo e um só Senhor. Eu posso ouvir glória a Deus? Você quer aplaudir ao Senhor? Pode aplaudir Ele por isso. Aleluia. Algumas coisas o pastor até falou pela manhã que nos incomodam, é isso. A gente não se preocupar com o próximo. A gente vê pessoas falando mal uma com a outra. Pessoas se degladiando por nada dentro da igreja. Mau exemplo de comunhão. Sendo que aqui é um lugar que nós temos que viver em quê? Em paz e comunhão. Né? Terceira questão é, o Evangelho produz uma vida de fé. Aleluia. Amém? No telão, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Glória a Deus, aleluia. Diz o seguinte, é um texto muito conhecido: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles os que buscam. O conceito fé, meu irmão, minha irmã, no Antigo Testamento surge da raiz de alguns termos hebraicos, que indicam confiança digna, lealdade e fidelidade, entrega confiante, esperança em Deus e quanto ao presente e futuro. No Novo Testamento, substantivo no grego, fé é fidelidade, confiança e lealdade. Elas andam juntas. Então, se eu tenho fé, é porque algo me tocou fielmente. E é a palavra de Deus. É só ela que transforma, é só ela que toca. Nosso irmão Daniel trouxe uma ministração na última quinta-feira, maravilhosa. E uma coisa que nos chamou a atenção. E a fé é isso. É você crer e acreditar. E ele falou sobre o exemplo de sermos luz. E a luz é o seguinte: existe a luz solar, o sol. Ele precisa de algo para energizar ele e ele florescer? Não. Ele é claro por si, ele ilumina por si mesmo. Já essa luz aqui, ela precisa de quê? De uma energia artificial para iluminar. A fé é isso. O que tem sido gerado no teu coração? A artificial ou a natural? A natural é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está me acontecendo algo diferente? Não, eu tenho fé que isso vai passar. Eu tenho fé que o que o pastor falou lá no culto, Deus tocou no coração dele, de eu chegar em casa, orar, e mal nenhum vai atingir a minha casa, nem a minha vida. Eu creio nisso, que é a palavra do Senhor que vai se cumprir na minha vida. Eu vou acreditar no que diz a televisão? Não. Eu vou acreditar na palavra de Deus. Eu vou crer que o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Eu vou crer que diz a palavra do Senhor: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Está difícil, está dolorido, mas vai passar. Eu não vou ficar com aquela dificuldade. Sabe o que isso produziu na minha vida nesse ano 2020? Foi isso. Eu mudei a minha vida de um analista de telecomunicações para ajudante de pedreiro. Diferença, né? E sem salário. Porque foi o único jeito que eu tive de terminar a minha casa. E terminei a minha casa. Depois eu conto testemunho, já estou dando spoiler, né? Não pode, né? Tá bom. Mas, por que isso? Porque eu tinha uma confiança, e eu sabia que existia alguém leal a mim. E eu sendo leal e fiel a Ele, as promessas dele se cumprem na minha vida. E eu sei que tem que ser assim na sua vida, assim também, meu irmão. Porque Deus
quer usar a fidelidade conosco. Basta Ele achar um coração aberto, um coração quebrantado, um coração fiel a Ele, fiel à sua palavra, um coração aquele que acredita, não se desespera, tem paz em Cristo, aleluia, tem comunhão uns com os outros, tem comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Isso gera fé em nosso coração, não vai nos derrubar, vai nos erguer todos os dias, porque sabemos que é do alto, que é do Senhor que vem o nosso socorro, que fez os céus e a terra, e está aqui nessa noite, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Quarto tópico, o Evangelho produz uma vida de alegria, aleluia. O crente não pode aceitar tristeza no seu coração. Claro que tem dias que a gente não acorda bem, não é todo dia que a gente vai sorrir. Está aqui um exemplo de uma pessoa que sempre está sorrindo. Eu e meu filho, a minha esposa fala, vocês riem de tudo. Uai, mas se eu sempre falei para ela isso brincando, eu tenho duas opções na vida, chorar ou rir. Qual que é melhor, irmão? Então vamos rir. Ué, para que eu vou chorar? Vai encher as bolsas aqui, né, que dizem, né? Criar umas olheiras, e rir diz que é bom demais. Você fica mais jovem, por isso que eu tenho essa aparência de 30 anos. Ninguém riu, tá vendo? É verdade. Porque a gente tem que rir, o crente tem que ser uma pessoa leve, livre, solta. Jesus já passou o que tinha que passar, os sofrimentos na cruz do Calvário, por minha vida e por sua vida. O castigo que nos traz a paz estava sobre quem? E por suas pisaduras nós fomos. Então por que dói na tua vida até hoje? Porque qualquer probleminha você já se revolta, fecha a sua cara. Você tem um sorriso tão lindo aí, é que eu não posso ver agora por causa da máscara. Mas eu já estou imaginando você sorrir debaixo dessa máscara agora, porque ó as afeições, ó. Olha. Foi Deus que te fez assim, meu irmão. Sorria mais, viva mais alegre, seja mais leve, seja o que Cristo foi. Transmita isso para as pessoas, seja referência de alegria para as pessoas. Eu gosto da Cris aqui, ó, gente, vocês não têm ideia nos bastidores do louvor, que ela conta de umas piadas para nós aqui, umas coisas, né, Cris? Olha lá. Falei para ela que ela faz stand-up aqui para nós, gratuitamente aqui nos ensaios. Vem qualquer ensaio que vocês vão dar risada demais com ela. Parece serinha assim? Mas é uma bênção. Por quê? Porque nós somos livres, somos alegres, somos um povo livre e justificado. Aquele povo do Egito, se você parar para pensar, aquele povo que era escravizado, aquele povo que não tinha mais esperança, estava aguardando o Salvador vir. Eles tinham motivos milhares para viver ranzinzos. Mas naquela época já a palavra diz que era um povo festivo. Se reuniam, faziam suas festas, adoravam a Deus. E nós, muitas vezes, somos alegres quando cantamos uma canção aqui dentro da igreja. Somos o que somos dentro da igreja, mas lá fora parece que muda a chave. E aí eu sou aquela pessoa ranzinza, eu sou aquela pessoa fechada. Gente, ser sal é para dar sabor. E ser luz é para iluminar aquilo que está escuro. Você é diferente, igreja. Você é diferente em tudo. Deus te fez novo. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu posso ouvir um glória a Deus? Fala, sou feliz com Jesus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Aleluia! Glória a Deus por isso. Glória a Deus. É óbvio que, como a Bíblia ensina, há um tempo para tudo debaixo do sol. Tempo de chorar, tempo de se alegrar. Nem todo tempo podemos ficar alegres.
mas a prática de alegria é a arte de oferecer resistência à tristeza. Sabe aquele dia que, quando a gente canta aqui, quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a... Não é só cantar, é viver. Por isso que eu venho aos cultos, porque às vezes tem situações que a gente lembra do louvor, a gente não lembra da palavra. Já aconteceu muitas vezes de eu tentar começar a esmorecer, e eu lembro que eu cantava: e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando o nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor. E nisso vem a alegria do Senhor, aleluia! Pode aplaudir, irmão, fica à vontade. Aleluia! Aleluia! Salmos 16, 11. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Salmo 30, versículo 5, parte B. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã interrompe a alegria. E Neemias, capítulo 8, versículo 10. E Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que não têm preparado. Este dia é consagrado ao Senhor, do nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. E é o que o Senhor está fazendo nessa noite, na sua vida. Receba em nome de Jesus. E por último, o Evangelho produz uma vida de amor. Amor. No telão, 1 João 4, 7. Aleluia. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor de Deus, e qualquer que ama, é nascido de Deus e conhece a Deus. Versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. O que é andar em amor? No telão, 1 Coríntios 13, 4. O amor, diga, é paciente. Com fé, meu irmão. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja. Não se vangloria. Não se orgulha. Não maltrata. Não procura os seus interesses. Não se ira facilmente. Não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o verdadeiro sentido do amor. Precisamos olhar para dentro de nós e ver de que forma essa palavra cai em nosso coração. E precisamos parar para nos ver que tipo de fruto o Evangelho está produzindo em mim e em você. Olhar para nós mesmos. Fazer uma autoanálise. Se eu me encaixo com o que diz a palavra de Deus. Muitas vezes a gente diz, seguindo aquela ordem: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que eu sou de verdade? Porque a Bíblia também diz que pessoas ruins também são pessoas ruins. Mas eu quero fazer que parte do Evangelho? Eu quero fazer da parte boa. Eu quero fazer da parte do amor. Eu quero fazer da parte que tudo sofre, tudo espera, tudo crê. Que eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Eu não desejo mal para a pessoa que está à minha frente, ou do meu lado, para o meu próximo. Eu desejo bem. Sabe aquele negócio? Mexeu comigo, mexeu com meu amigo, mexeu comigo. Era assim na escola antigamente. Não é verdade? Não era assim na escola antes? Ah, se você mexer com meu amigo, você vai mexer comigo.
É a mesma coisa. Seu irmão está passando com um problema, uma enfermidade. Ó diabo, não tenho medo de você não, viu? Cramulhão feio. Você mexeu com meu amigo, com meu irmão. Eu vou dobrar o joelho agora. E o meu Deus Todo-Poderoso vai entrar nessa batalha. Você vai ver com quem você mexeu. Sabe? Às vezes não é nem o lado do cramulhão feio. Mas às vezes é algo que precisa somente da tua ação. Um dia desse, eu nem canto bem. Eu não me considero uma pessoa que canta bem, não. Mas uma menina aqui da igreja, ela chegou em mim e falou assim: pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu falei: pode falar. Eu acho tão lindo quando eu vejo o senhor cantando lá na igreja. Eu até choro. Aí eu até brinquei com ela: mas chora por causa da voz? Não, pastor. O senhor tem uma voz bonita, pastor. Eu falo para vocês que aquele dia não foi o ego, mas eu saí com a minha alma lavada. Porque eu já ouvi muitas vezes nos bastidores da igreja que você não canta nada, você grita muito, você semitona. Procuro melhorar, sim, mas eu faço para louvar a Deus. Procuro fazer o meu melhor para Deus. E o coração da criança não é um coração que tem maldade, né? E aquele dia eu fiquei tão feliz com o amor daquela menina comigo. E também, quando a gente vai entregar o Marmitex, tem uma menina que me marca. Vocês vão falar que ela está com problema de visão, irmão. Mas ela olha para mim e fala: meu pastor lindo veio. E ela corre, me abraça. Ontem ela veio no culto aqui: meu pastor lindo, eu te vi. Me abraçou. Isso é amor. Então a música que a gente cantava aqui, canta, né? Quero ser como criança. Quem dera nós tivéssemos esse coração sem maldade. É tão bom quando as crianças vêm, nos abraçam. Eu faço uma festa com as filhas do Roberto, até deixo uma missão para ele ficar pulando em casa, né? Olha lá. Ajuda a emagrecer, né? Olha. As crianças chegam, fazem uma festa comigo. Eu gosto disso. Isso é amor. E a gente transmite esse amor. E quando você transmite o amor, o que acontece? Você recebe. Talvez você não tenha recebido o amor que você acha que tem que receber, porque você não tem entregado o amor verdadeiro. Quer receber amor? Quantos querem? Entregue. Faça para o próximo como se fosse para você mesmo. Entregando, a gente recebe. Se eu entregar ódio, se eu falar mal para o próximo, se eu, humilhar ele na frente dos outros, eu vou criar algo tão ruim no coração dele, que ele vai me desejar o mal. E aí corre o risco de 2 almas se perderem. O exemplo está, sabe o que? Me veio agora no coração? O ladrão na cruz. Jesus Cristo estava ali. Tinham 2 bandidos. Talvez na sua vida eles produziram tantas coisas ruins para outras pessoas. Mas tinha um que tinha um pouquinho mais de temor quando viu aquele homem sem pecado. E aí, salva-te a ti mesmo, estava tirando o barato de Jesus. E o outro virou e falou assim: poxa, baixa a bola aí, meu. Ele não merece estar aí. Nós merecemos, falando na nossa linguagem de hoje. Ô Senhor, se eu puder, ou se eu estiver no paraíso, lembra-te de mim. Só lembra. E aí o Senhor virou para ele e falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O amor de Jesus, naquele momento de dor, com as suas mãos perfuradas, todo ensanguentado, machucado, por mim e por você, e ainda demonstrou o amor, o ousado amor do nosso Senhor. Muitas vezes a palavra é semeada e nós somente escutamos, não a compreendemos. Em vez de procurarmos compreendê-la, meditá-la, vamos deixar que Deus fale conosco. Pense antes de falar. Ore a Deus. Busque diante do Senhor. Não permita que o diabo venha roubar a palavra dele,
que é lançada durante os cultos, durante um período de louvor, sobre a tua vida. Porque quando você entra por aquela porta, e a palavra ela é uma semente. Trazendo isso para um pensamento imaginário, se a palavra do Senhor é uma semente para a nossa vida, o que nós somos? Terra. Que tipo de terra? Que tipo de terra que eu sou? Aquela cheia de rocha? Que tipo de terra eu quero ser? Eu quero ser aquela terra pronta para receber e produzir. Produzir. Uma terra boa. Amém? Você está meio triste ou está feliz com Cristo? A palavra sufocada não cresce. E a semente sufocada não dá frutos. Porque a palavra de Deus não produz frutos em nossa vida, em muitas situações. Porque ela não é acolhida com a devida estima, consideração e atenção que precisa ser. Precisamos deixar que ela cresça em nós. Pois se não deixarmos crescer, não vamos colher os frutos para que a nossa vida seja transformada. Você quer ver sua vida transformada? Fique de pé. Você quer ver sua vida ser transformada? Feche seus olhos. De pé. Esqueça que você tem alguém do seu lado agora. E coloque diante do Senhor tudo aquilo que tem feito com que a sua semente tem sido perdida. Você sabe em que áreas da sua vida. O que tem atrapalhado de você viver a paz, a comunhão, a fé, a alegria e o amor de Deus. O que tem matado isso diante do seu coração? Pense por um instante. Para onde? Para onde tem ido as suas orações? Como o Senhor tem visto as suas atitudes? Ah, meu irmão, se eu fosse você, eu não ficava calado pensando. Eu começaria a pedir: Senhor, tem misericórdia de mim. Muda o meu coração. Me transforma. Porque a justiça, a paz e a alegria vem do Senhor. Em nome de Jesus. Fala: Senhor, muda a minha vida. Eu só posso entender que Jesus ensinou que realmente acontece isso ainda hoje. Quando alguém ouve a mensagem do Evangelho e não entende. Não saia daqui sem entender a palavra de Deus.